Ai, ai. Que hora é agora? Estamos atrasados, ó. Pessoal, vocês ficam acordando tarde, depois não quer ficar em pé lá no culto. Vamos logo. Você tem razão, meu Deus, olha que horas são. Já tô com a Bíblia, com a lição. Só falta o Thomas, onde é que ele tá? Ô, menino, vem logo, atrasado. Mas que coisa, esse menino sempre atrasado. Sempre meu ele. filho, o que aconteceu? Você tá bem? Tem algum problema? Pai e mãe, eu sei que esse ritual para vocês faz sentido, mas eu sinceramente não sei qual é a necessidade de fazer oração, ir para a igreja, fazer o pôr do sol, cantar músicas. Vocês não acham isso muito ultrapassado, não? Filho, olha só, eu já tive a sua idade. Eu sei o que você sente em relação ao sábado, mas deixa eu te falar uma coisa que o papai aprendeu com o tempo. O sábado, ele não é algo ultrapassado, ele não é apenas um dia, ele é uma aliança nossa com Deus, é a maneira que a gente tem de mostrar para o mundo a que Deus nós servimos. Então olha só, se hoje nós cantamos só nós três aqui em casa, no céu cantaremos com milhões de anjos. Se hoje a gente ora em nome de Jesus Cristo, no céu falaremos face a face com Deus. Então o sábado ele não é só uma tradição, ele representa a maior esperança que um adventista tem. É a esperança de um dia poder viver eternamente com Deus. Vê se não é maravilhoso, filho. Caramba, pai, nunca tinha imaginado dessa forma. Espera um pouco. Tenho uma dúvida. Gostaria de saber como seria cantar com os anjos lá do céu. Boa pergunta, filho. Estava perdido no mundo, vivia preso e só nas garras do mal, mas Deus enviou Jesus à terra, que amor misterioso e seu sangue me lavou do pecado, me purificou. Sua palavra santifica. É Jesus quem me sustenta cada dia.
Hoje vai ser um pouco mais difícil. Um carinho todo especial para você que está aqui. Para você que nos acompanha de diversos lugares do mundo. Recebi a mensagem de que a família está acompanhando lá no Canadá. Ainda é quase madrugada lá, mas um beijo para vocês. E eu sei que tem gente de diversos lugares do Brasil e do mundo. E eu vou falar uma frase aqui que Deus disse que eu tenho que falar. Durante muito tempo eu disse que dizer que essa igreja é uma riqueza é muito pouco. Então, a partir de hoje eu vou dizer outra coisa. A partir de hoje eu vou dizer que essa igreja aqui é um pedacinho do céu aqui na terra. Trouxe a Bíblia? Nós passamos uma semana inteira conversando e amando tudo que está escrito no capítulo 23 do livro de Levítico. Só que, durante toda a semana, nós não lemos os versos 3 e também acho que não lemos o 1 e o 2.
Talvez tenhamos lido o primeiro e o segundo, mas o terceiro verso eu tenho certeza que não lemos. E esse será o assunto da nossa conversa hoje. E hoje vocês vão aprender uma coisa espetacular. Quero agradecer todos os que mandaram ou falaram mensagens de carinho. Todos. Porém, o maior beneficiado nesta semana fui eu. O maior, o mais abençoado. Veja o que está escrito no topo, no começo do capítulo. Exatamente antes de Deus mandar Moisés introduzir as tais 7 festas com os tais 7 sábados festivos. Me acompanhe, por favor, eu vou ler apenas 3 versos. Primeiro, disse o Senhor a Moisés. Segundo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Por enquanto, Deus está falando que as festas são de quem? Dele. E que elas são santas convocações. Verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Por que será que Deus começou o capítulo que aborda as festas, as cerimônias, falando do sábado do 7º dia? Uma vez que o sábado do 7º dia, ele não foi colocado pela primeira vez aqui em Levítico. Uma vez que o sábado do 7º dia, ele vem desde a criação, desde o Éden. O sábado do 7º dia é do Sinai. Por que será que Deus colocou o sábado como sendo também uma festa? É muito simples. Porque o sábado é uma festa. Segundo, porque o sábado deveria servir de modelo para todas as outras festas. Agora percebam, as festas, as 7, eram anuais. O sábado é semanal. As festas, as 7 festas e os 7 sábados cerimoniais, eles dependiam da lua, de fatores astronômicos. Mas o sábado do 7º dia não depende de fatores astronômicos, porque todo fim de semana tem um 7º dia, tem um sábado. Essa é a nossa conversa hoje. E eu espero que ela seja abençoadora para todos vocês e para mim também. E por que Deus me inspirou a falar sobre estes temas e terminar a semana falando desse memorial? Porque no final dos tempos, e nós já estamos vivendo o final dos tempos, o sábado será a grande pedra de toque. Muitos abandonarão a fé por causa do sábado. E muitos sairão de outras tantas igrejas e se juntarão ao povo de Deus por causa do sábado. E eu não posso olvidar a realidade de ensinar você, vacinar você e deixar você preparado e pronto, porque muito em breve estas coisas vão acontecer. Como prometido e feito durante toda a semana, um resumo rápido. A Páscoa. A salvação do primogênito através de um sangue de um cordeiro que era aspergido na porta. Mas a Páscoa, ela representa a morte de Jesus. Os pães asmos, a saída correndo do Egito, não dá tempo o pão fermentar. Pão sem fermento, quase que sem graça.
o sepultamento de Jesus, um dia triste. As primícias, a colheita dos primeiros frutos, e estes primeiros frutos entregues ao Senhor. Mas as primícias representam a ressurreição de Jesus, porque Ele é a primícia dos que dormem. Porque Ele foi morto desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus, prometido desde a fundação do mundo. O Pentecostes, uma festa de comemoração de uma grande colheita. Mas o Pentecostes também apresenta o dia quando o Espírito de Deus desceu para controlar e abençoar a sua igreja. O Senhor Jesus, depois de sua ressurreição, Ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando-os, preparando-os, e então Ele subiu, levando consigo as primícias que ressuscitaram juntamente com Ele. Apresentou ao Pai o seu sacrifício, o seu trabalho, e disse para o Pai assim: está aceito? Está aceito, meu filho. Então eu tenho um pedido: onde eu estiver, eu quero que a minha igreja esteja comigo. E o Pai disse: concedido, e abraçou o filho e disse: todos os anjos de Deus e todo o universo o adore. E naquele momento Deus mandou o Espírito Santo como uma comprovação de que o sacrifício de Jesus fora aceito. Aleluia. Depois vem as 3 últimas festas. No primeiro dia do 7º mês, é o dia das trombetas. Anúncio de que eles deveriam passar por um processo de avaliação espiritual. As trombetas anunciavam um juízo, mas elas anunciam também a brevidade da volta de Jesus. No dia 10 do 7º mês, o dia da expiação. O juízo propriamente dito. E eu ensinei a você que o juízo, ele não deve trazer medo, temor. Ele deve trazer alegria, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso amigo no tribunal. E quando nós somos apresentados para o julgamento, o Senhor Jesus levanta as suas mãos e diz assim: o nome dele, o nome dela, estes nomes estão escritos aqui na palma da minha mão. Aleluia! E o nosso Deus nos aceita como filhos no amado que é o Senhor Jesus, o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E os tabernáculos, o momento quando Deus vai reunir a família da terra com a família do céu. Eu expliquei ontem que Deus vai tabernacular conosco, isto é, vai estar conosco. Deus disse a Moisés, Êxodo 25:8, me faça um santuário para que eu habite no meio deles, para que eu fique com eles, para que eu esteja com eles. Agora, nós é que vamos estar com o Senhor. O Apocalipse diz que estaremos para sempre com o Senhor. E o Apocalipse 21 diz assim: eis o tabernáculo, isto é, a reunião, o estar, o ficar de Deus com os homens. Eles serão o povo de Deus, e é por isso que eu amo dizer bom dia, povo de Deus. É uma profecia. Um dia desses, essa profecia se cumprirá, o Senhor Jesus voltará. No assunto de hoje, o que é que nós podemos entender sobre estas coisas? Primeiro que existe uma grande discussão ainda hoje sobre o sábado. Vocês não me levem a mal, mas eu tenho que explicar algumas coisas assim, como tenho feito sempre, com tranquilidade e com simplicidade. Há pessoas, pregadores, discutidores da palavra, que pegam, por exemplo, Colossenses 2. Ninguém, pois, vos julgue por festas, luas novas ou sábados. Pegam nesse mesmo trecho uma ideia de que estes dias eles foram encravados na cruz. A pergunta é: o sábado foi encerrado na cruz, sim ou não? Não responda só não. Responda sim e não. Ok?
Porque se eu estiver falando dos 7 sábados semanais que você aprendeu aqui durante a semana, esses sábados são cerimoniais, são festivos. E eles eram como as 7 festas, eles eram sombras das coisas que haveriam de vir. Estes sábados foram encerrados na cruz. Agora, quando você diz não, você tem que explicar o seguinte: o sábado do 7º dia, o sábado semanal, ele não faz parte do cerimonial, ele não é uma sombra, ele é uma realidade. Mas como é que eu posso provar isso, que ele não faz parte e que ele é uma realidade? Me acompanhe rapidamente. Embora com simplicidade, com singularidade, mas com rapidez. No Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus abençoou, santificou e descansou no sábado. Ok? Alguns dizem assim: mas vocês guardam o sábado é do judeu. É porque as pessoas não leem a Bíblia. Porque não é isso que a Bíblia diz. Quando o Senhor Jesus aqui andou, está em Marcos no capítulo 2, ele falou assim: eu sou o Senhor do sábado. E o sábado foi feito, você lembra? Por causa do homem. Minha pergunta é: quando o sábado foi entregue ao homem, lá no jardim do Éden, quando Deus descansou com o homem, quando a humanidade passou a primeira festa com Deus, que foi o primeiro sábado no Éden, existia judeu? Não existia. Adão e Eva não eram da linhagem judaica, não eram. Eles eram da linhagem divina. Eles não tinham pais judeus, eles tinham Deus como pai. É diferente. Aí eu vou, por exemplo, nos profetas. Mas antes dos profetas, quando Deus deu a sua lei por escrito no Monte Sinai, está em Êxodo 20, o Senhor falou assim: lembra-te do dia do sábado. Se é para lembrar, é uma coisa que já existe. Eu estou errado? Vejam a simplicidade do raciocínio. Porque você tem que sair daqui municiado. Porque senão o diabo vai colocar sementes perniciosas na sua cabeça. E ele tem uma facilidade de colocar sementes do mal. Foi o que Jesus falou: um inimigo passou de noite e semeou a semente do mal, o joio no meio do trigo, lá no Sinai. Lembra-te do dia do sábado, porque o sábado já existia. O sábado não foi dado especificamente para um povo, o sábado foi dado para a humanidade. E quando eu penso no sábado, eu tenho 2 maneiras de pensar no sábado. Você me ajuda, Ingrid, porque se eu me esquecer dessa parte, você me faz só assim que eu já vou lembrar das 2 maneiras. Eu quero falar isso no final. Gênesis, Deus abençoou, descansou, santificou. No Sinai, Deus deu o sábado. Aqui na minha Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus não muda. Se a Bíblia diz que Deus não muda, Deus não fala uma coisa hoje e outra amanhã. Ele não falou uma coisa ontem e vai falar uma coisa diferente hoje. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é igual, não muda. Aí eu vou nos profetas. Mas os profetas falam alguma coisa do sábado, do 7º dia? Por exemplo, o profeta Ezequiel, ele fala assim: o meu santo dia, o sábado, é um sinal. Ezequiel 20, dá uma olhada se você quiser olhar, pode olhar. Versos 12, verso 20. O sábado é um sinal entre Deus e aqueles que o amam. Bom, deixa o Antigo Testamento, que como disse ontem, ou antes de ontem, aliás, alguns jogam fora o Antigo Testamento, mas se esquecem que o Novo Testamento é uma colcha de retalhos muito bem tecida do Antigo Testamento. Não jogue nenhuma página da Bíblia fora. Aliás, eu nem sei por que tem aqui no meio da Bíblia, entre um testamento e outro, uma página em branco. Não deveria ter. Mas não sou eu quem produz a Bíblia, então eu não posso também falar se deveria ou não deveria. Mas eu não sei por que tem essa página aqui, ó. É para criar confusão. Essa página aqui não estava no texto original. Não estava. No Novo Testamento, o Senhor Jesus guardou o sábado. Lucas 4.
No sábado ele foi na sinagoga porque era o seu costume. Era o seu costume. Mas Jesus era judeu. Ele era judeu, mas mais do que isso, ele era filho de Deus, ele é o filho de Deus, é diferente, é muito mais. Você pode ser judeu, brasileiro, turco, sírio, o que você quiser, norte-americano, europeu, mas muito mais do que isso, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus, e é isso que tem valor. Isso não tem preço. Porque você sendo de uma nacionalidade muito importante, mesmo assim em alguns países você não pode entrar. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você pode entrar na eternidade. Amém. Que é o país dos sonhos de todos nós. E muito em breve a eternidade chegará para você e para mim. Bom, Jesus guardou o sábado, mas e as mulheres que seguiam a Jesus? Em Lucas 23 a Bíblia diz, e olha que esse texto ele foi escrito 30 anos depois da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que as mulheres guardaram o sábado segundo o mandamento. Naquele tempo ainda guardavam o sábado. Mas mais alguém guardou o sábado? Os discípulos guardaram o sábado. Se você pegar o livro de Atos, você vai descobrir que os discípulos aos sábados eles faziam os cultos. Capítulo 16, por exemplo, Paulo chegou numa cidade. No sábado, ele reuniu um grupo e foi para a beira de um rio para adorar a Deus. Não tinha igreja lá naqueles dias, mas ele fundou uma igreja lá. Mas e o Apocalipse? Ele fala alguma coisa de guardar mandamentos? Vocês ouviram que coisa linda? No grande coral, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14. Que tal? Mas pastor, e depois? Tem mais ainda, se você quiser. Isaías 66, verso 23. Na nova terra, a Bíblia diz assim: e será que de uma lua nova até outra, e de um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim? Agora vejam, será que tem alguma coisa o sábado? Tem. Eu poderia falar para você de duas maneiras, só duas, não mais do que isso. Existe uma maneira muito tradicional, e existe uma maneira muito coloquial assim, de coração. A tradicional, ela parece ser até, ou quase, ou talvez legalista. Eu vou mostrar as duas para você rapidamente. E por que eu vou mostrar as duas para você rapidamente? Porque você tem que tomar partido. E eu não estou falando de partido político, porque não dá para ir para lado nenhum nesse país. Eu estou falando do partido de Deus. Nós somos de Deus, muito além de qualquer partido. Nós temos que ficar do lado de Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Um jeito tradicional de olhar isso aqui. Preste atenção, para não pensar que eu só falei do jeito tradicional, porque ele parece legalista. Jesus falou assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não falou? Aí a Bíblia diz assim: aquele que diz que conhece o Senhor Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Já leram isso na Bíblia? Isso, nele não está a verdade. Obrigado, Israel. E outra coisa, a Bíblia diz no Apocalipse que fora da nova terra, do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, vão ficar os covardes, os adúlteros e uma porção de outros malditos, e lá fala também, e os mentirosos, os que praticam e amam a mentira. Então, se a Bíblia diz assim: se me amam, guardam os meus mandamentos. Quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Fora ficam os mentirosos, eu estou fora. Eu estou fora dessa jogada. Eu estou dentro da outra. Tá certo? Tá claro esse primeiro ponto? O segundo ponto. Esse não é legalista, nem parece legalista, mas também não está fora das Escrituras. Muito pelo contrário, está no coração de todos aqueles que se aproximam de Deus, movidos pelo Santo Espírito de Deus. Sabem o que diz na palavra de Deus em Hebreus 4, verso 9? Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso? É o repouso que nós temos quando estamos no Senhor Jesus.
É diferente de ser legalista. Quando eu estou no Senhor Jesus, em comunhão com o Senhor Jesus, eu começo a entender que o Senhor Jesus disse assim: olha, o sábado não é para ser uma carga para você, um mal-estar, um dissabor. Pelo contrário, o sábado eu quero passar com você. Quando eu entro no repouso de Deus, o sábado deixa de ser um requisito. O sábado deixa de ser uma obrigação. O sábado deixa de ser uma coisa sem propósito. O sábado passa a ser um momento de festa, de alegria, porque é o momento que eu encontro com o meu Deus. E o Senhor Jesus falou assim: e eu estarei convosco. E ele falou assim: você está cansado? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabem por que o mundo não tem descanso, não tem alívio? Porque o mundo não conhece essa festa chamada sábado. Porque no sábado eu venho aqui para a minha igreja, e eu acabei de dizer há uns 15 minutos, que essa igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Vamos falar junto comigo. Essa igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Pode sair melhor, vamos ver. Essa igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Aleluia. É isso que o sábado me proporciona, um pedacinho do céu. Mas pastor, a minha igreja é humilde e simples, mas ela também é um pedacinho do céu. Em todo lugar onde você estiver adorando a Deus, é um pedacinho do céu. Vou ensinar uma coisa a mais. Nós somos a favor do homem holístico, ser humano, o todo, tá certo? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem é um todo uno e indivisível. Apenas e tão somente por questões de estudo, que nós dividimos o homem. Mas o homem é indivisível, porque no dia que a respiração vai embora, o corpo se desfaz e não existe alma. Porque era assim antes. Deus fez do pó, soprou a alma. Quando o espírito vai embora, o corpo se decompõe, não existe a alma. O homem é um ser todo. Vou dizer uma coisa bem do meu coração. Para descansar o corpo físico, olha a redundância, hein? Estou falando para entender mesmo. Para descansar o físico, o corpo, qualquer dia serve. Você pode descansar segunda-feira, trabalha de sábado até domingo, descansa segunda, o corpo descansa. Só que o homem não é só corpo. Para descansar o ser como um todo, a alma como um todo, não basta qualquer dia, não pode ser qualquer dia, tem que ser o sábado. E Deus, sabendo disso, lá no princípio, quando Ele criou Adão e Eva, Ele disse: vem aqui que eu vou ensinar vocês. Eu estou traduzindo numa linguagem estinética para você entender, ok? Venham aqui que eu vou ensinar vocês o que significa o descanso de verdade. É nesse dia. E eu não me canso. A Bíblia diz que eu não me canso, está certo? Está escrito na palavra. Deus não se cansa, nem se fatiga. É palavra de Deus, não é palavra do pastor da igreja, do pastor Estina, é a palavra de Deus. Aí, traduzindo na minha linguagem, Deus pegou o primeiro casal e disse: olha, para descansar qualquer dia serve, mas para descansar o ser como um todo, tem que ser nesse dia. E eu vou descansar para vocês entenderem como é que é. Vou fazer uma pergunta. Tem algum dia da semana que o seu corpo tem mais vontade de ficar na cama do que o sábado? Você está rindo por quê? Vocês estão rindo por quê? Vou falar por quê. Sabe por que no sábado nós temos vontade de ficar mais tempo na cama? Porque o nosso corpo sabe qual que é o dia de guarda. O nosso corpo sabe qual foi o dia que Deus estabeleceu, porque quando Deus me criou lá no Jardim do Éden, Ele implantou no meu DNA, está escrito aqui, ó. Está escrito aí também. E se você quer ser feliz,
Viva de acordo com aquilo que Deus escreveu no seu coração. Não viva contrariando o que Deus escreveu no seu coração, porque você nunca vai encontrar a felicidade. A felicidade não está nos Estados Unidos, não está em Paris, não está no Japão, não está na China, em lugar nenhum, nem nos Emirados. A felicidade Deus colocou aqui dentro, ó. E eu só encontro a felicidade quando eu sigo a orientação do construtor, do fabricante. E lá naquele manual do fabricante está escrito que o dia que é para o meu corpo descansar é o sábado. Quer que eu fale mais alguma coisa ou não precisa? Vou voltar à Páscoa, para terminar. Eu já falei as duas coisas que prometi, né? Assim como o sangue do Cordeiro, na porta, protegeu o primogênito naquela noite, nos nossos dias, o sangue do Cordeiro de Deus na porta do nosso coração, nos protege da destruição. Você sabia que você é chamado de o Israel de Deus? Nós entendemos que somos o Israel espiritual, não entendemos? Não é isso? Em Êxodo 4, 22, Deus mandou Moisés falar para o faraó o seguinte: Israel é o meu primogênito. Aí vem o Pedro, no Novo Testamento, e ele diz assim: raça eleita. Nós somos a raça eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. O povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Porque nós somos o Israel de Deus. E o Israel de Deus é você. O Israel de Deus sou eu. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o Israel de Deus, você é o primogênito de Deus, e assim como o sangue do Cordeiro na noite da Páscoa protegeu o primogênito no Egito, o sangue do Cordeiro protege você e dá condições de você adentrar pelos portais da eternidade. Amados, Deus está preparando uma grande festa, porque o nosso Deus é o Deus da festa. A festa se chama a Ceia das Bodas do Cordeiro. Eu fico pensando numa mesa enorme assim, com quilômetros e mais quilômetros, centenas de quilômetros, com todas as coisas mais deliciosas possíveis para se comer. Mas não é só comer. Imaginem você estando à distância, assentado à mesa, à distância de alguém que está a 1 quilômetro de você, e você poder falar com essa pessoa como se ela estivesse aqui, como Israel e eu, assim, ó, a 2 metros. Que tal? E se você estiver a 500 quilômetros de distância de uma pessoa e puder falar assim? Mas isso não é tudo, porque o que Deus está preparando para mim e para você, nem os olhos jamais viram, nem os ouvidos jamais ouviram, e jamais subiu a cabeça do ser humano, porque o que Deus está preparando para nós é muito mais. É a grande festa. Nós começamos a semana com um momento de emoção, e eu tive o privilégio de dedicar o filho primogênito do meu filho primogênito. E eu quero terminar a semana com outro primogênito. Porque a intenção desta semana, Deus está querendo dizer para você e para mim, que as festas do Senhor, elas visam reunir a família, elas visam nos reaproximar da nossa família e de Deus, e nos preparar para a grande festa dos tabernáculos, quando o nosso Deus vai se reunir conosco no novo céu e na nova terra, amém? Chamar aqui o Benê e a sua esposa G, venham aqui por favor.
Eles têm um casalzinho. Um filho e uma filha. Subam aqui. Pode vir a filha junto. Vem cá. Vem, Ian. Deus quer reunir a família na grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Deus quer ver essa família inteira lá. Deus quer ver a minha família inteira lá, a sua família inteira lá. Se você acreditar no sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro vai proteger os seus filhos. Ainda que hoje eles estejam longe, confie em Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Peço que vocês me acompanhem com calma. Nós vamos até aquele batistério lá. Eu vou ter a alegria de batizar o Ian agora. Vem cá, Ian. Os pais podem me acompanhar também. A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 16, e são palavras do próprio Jesus: aquele que crer e for batizado será salvo. Obrigado porque vocês educaram esse menino, estão educando essas crianças para a glória de Deus. Hoje o sangue do Cordeiro está sendo passado no coração do Ian. E esse sangue vai protegê-lo até o dia da volta de Jesus, quando junto com a família ele irá para a eternidade. E é um prazer batizar você hoje no final dessa semana de oração. Você que fez aniversário esses dias, mas quem está ganhando o presente é Jesus, o seu coração. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e para que o sangue do Cordeiro esteja no seu coração, e juntamente com seus pais, sua irmã, um monte de familiares e amigos que eu já vi por aí, para que vocês possam adentrar na cidade de Deus pelas portas, seguindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho. Eu batizo você agora com muita alegria. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o joelho um pouquinho. Quantos de vocês que são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui do NASP ou de qualquer outro lugar, gostariam de dizer agora: Senhor, nós queremos renovar o nosso voto batismal.
Senhor, nós queremos que o Senhor aplique o sangue do Cordeiro na porta do nosso coração. Você que é membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você gostaria de fazer isso? Vou pedir que você se levante, você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para esse compromisso. Você que está em pé, que é membro da igreja, continue de pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu vou pedir para Deus escrever o seu anseio, o seu desejo no livro memorial. Pai querido, que bonito ver o Ian sendo batizado hoje. Nesse final de semana de oração, as festas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero pedir que o Senhor escreva no teu livro memorial, conforme diz Malaquias, que o Senhor escreva neste livro de memórias o desejo do nosso coração de renovar a nossa fidelidade, o nosso voto. Nós queremos ser fiéis e leais até o fim, meu Deus. Torna isso possível pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lava-nos com o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Batiza-nos com o Espírito Santo, Senhor. Usa a nossa vida como um testemunho para outras pessoas. Nós nos entregamos ao Senhor agradecidos em Cristo. Amém. Tome assento em silêncio, por favor. Eu queria falar uma palavrinha com aquele que está aqui conosco, ou nos acompanhando pela internet, e que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu desejo fazer uma prece por você também. Eu quero pedir a Deus que o sangue do Cordeiro seja passado na porta do seu coração também, para dar a você o direito de adentrar os portais eternos. Nós temos aqui na nave da igreja alguns convidados que não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deixa eu ver as mãos. Olha, Ian, dá uma olhada aí, é bastante gente. Vocês poderiam ficar de pé para nos facilitar, por favor? Continuem de pé, não se assentem não, por bondade. Você que está nos acompanhando pela internet, se você não é membro da Igreja Adventista, e eu desafio você para aceitar o sangue do Cordeiro. O Deus Espírito Santo está passando hoje, não só aqui na igreja do NASP, mas Ele está passando aí onde você está também. E Ele quer passar o sangue do Cordeiro de Deus na porta do seu coração. E eu vou orar com os que estão aqui, que estão em pé. Mas eu vou orar por você também, que está aí. Os que estão aqui, eu vou pedir uma gentileza, um favor. Vou pedir que vocês venham aqui perto de mim, porque eu quero ver vocês de perto. Quero orar com vocês, não só hoje, mas eu quero orar por vocês depois também. Venham aqui, podem vir aqui, eu vou esperar. Venham aqui, por favor. Venham aqui perto de nós. Mesmo que tenhamos que encher esse espaço aqui, podem vir aqui, todos vocês. Ninho, Deus seja louvado. Venham aqui todos. Vou aguardar até que vocês cheguem aqui perto. Tentem chegar mais perto de mim aqui, por bondade. Nós temos uma música linda que a Rinara vai cantar. Mas antes eu queria dizer uma palavra para vocês. E para você que nos acompanha aí de longe. Mas como disse, o Espírito de Deus também está aí com você. Então você que nos acompanha aí de perto. Eu não tenho o nome de vocês ainda escrito no livro da minha igreja. Por isso que vocês levantaram a mão, se levantaram, vieram aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
Deus já tem o nome de vocês escrito no seu livro lá no céu. Amém? E embora vocês não tenham o nome no livro da igreja, vocês são meus irmãos. Vocês são ovelhas do meu rebanho. E eu amo vocês. Mas muito mais do que eu, o Senhor Jesus ama vocês. Vocês aguentariam uns 3 minutinhos em pé? Cadê a Rinara? Está lá na frente, linda, por favor, filha. Diga que não haverá mais noite, nem lágrimas, nem sofrimento. Muito em breve nós estaremos na festa com Jesus. Não saiam daqui da frente, por bondade. Em breve sei, céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo transformará, e sua volta já perto está. Juntos com Cristo vamos sempre morar. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noite também. Louvo a Deus, o grande eu sou. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver os louvores da multidão. Já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está. E posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noite também. Louvo a Deus, o grande eu sou. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver as mansões que me preparou. Irei morar para sempre com meu Senhor, e reinará o amor. Só o bem, só
Louvado seja o nosso Deus. Inara, muito obrigado. E agradecendo a você, estou agradecendo a todos os músicos que são uma grande bênção nesse pedacinho do céu aqui na terra. Uma coisa mais para vocês. Muito em breve tudo aqui terminará. E nós iremos para o lar com Jesus. A minha igreja e eu nos colocamos à disposição de vocês. Por uma razão, nós queremos ajudar vocês na caminhada para a eternidade. Só isso, nada mais. Um dia desses, nós poderemos dizer o que está escrito num grande livro, chamado O Grande Conflito. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. E no finalzinho diz assim: Deus é amor. Se você ainda não deu o seu nome para um dos meus assistentes, gostaria que você fizesse essa gentileza, porque eu quero continuar orando por você. Como disse, não quero orar só agora com você, quero orar depois por você, porque é uma luta, é um grande conflito, mas o sangue do Cordeiro na porta do nosso coração nos credencia para adentrarmos os portais eternos. Feche os olhos, querido Pai. Obrigado porque estamos terminando mais uma jornada, mas a nossa jornada eterna não acabou. Nós queremos chegar aos portais, queremos adentrar ao novo céu e à nova terra. Amém. Queremos que Jesus volte logo para nos levar deste mundo. Estamos felizes com tudo que aconteceu durante esta semana. Felizes com o batismo do Ian. E de tantas pessoas que vieram aqui à frente, porque também desejam ter o sangue do Cordeiro de Deus em seus corações. Pai, que como igreja, como irmãos, possamos ajudar estes amados, estas amadas. E nesta hora, eu quero, como teu ministro, entregar todas as pessoas que vieram aqui à frente nas tuas mãos. Quero entregar também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, mas que também tomaram a decisão de permitir ao Espírito Santo passar do sangue do Cordeiro na porta do seu coração. Amém. Eu os entrego a todos em tuas bondosas mãos. E vou fazer, meu Deus, um último pedido. No dia que Jesus regressar, que nenhum de nós falte, mas que estejamos lá com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Amém. Obrigado por esse pedacinho do céu aqui na terra que é a igreja do NASP. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Amém. Continue na nossa vida, sendo nosso Salvador e nosso Senhor. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Amém.